E aí pessoal, esse é mais um vídeo da série de algoritmos e estruturas de dados na prática, em que eu vou utilizar esses conceitos para resolver problemas reais de entrevista. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma continuação do vídeo anterior, que eu resolvi esse problema aqui, que a gente tinha basicamente um vetor de inteiros e ele pedia para a gente retornar o índice dos dois números que tem uma soma igual a um alvo específico. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você assista, porque eu vou me basear bastante com as respostas que a gente chegou lá. No caso, o problema que a gente vai resolver hoje é exatamente o mesmo problema, só que com a diferença que o nosso vetor ele já vai estar ordenado em ordem crescente. Isso vai mudar um pouquinho nas soluções que a gente pode ter, só que as respostas que a gente vai chegar hoje, elas também poderiam ser utilizadas no problema anterior. Com a diferença que, como o vetor do vídeo anterior não estava ordenado, se a gente quiser utilizar as respostas que a gente vai utilizar hoje, a gente teria que ordenar o vetor, que ia ter um custo, e depois achar uma solução e dar a resposta baseado nos índices, porque como a gente quer os índices dos vetores, quando a gente ordena, os índices eles podem se alterar, né? Então, por exemplo, 3 e 2, e a gente ordena, vai ficar 2 e 3. Então os índices mudaram, então a gente teria que salvar isso também. Então isso acaba sendo um contra, porque toda a solução que a gente vai falar hoje, se a gente fosse aplicar elas nesse problema em si, a gente obrigatoriamente ia ter que ter memória extra para armazenar quais eram as posições originais dos índices e qual é a nova posição depois da gente ordenar. Então isso é meio que um contra. Mas então vamos focar aqui no vídeo de hoje, que é exatamente o mesmo problema. Então a gente vai ter um vetor e a gente quer fazer a soma de dois números e chegar em um target, e esse vetor ele já está ordenado pra gente. Bom, então o que muda? O vetor já está ordenado. Muda que acaba ficando um pouco mais fácil da gente pesquisar pelo número que a gente quer encontrar. Quando a gente tem um vetor mais ordenado, dá pra gente fazer algumas formas de busca um pouco mais eficientes do que se ele tivesse desordenado, porque como ele está em ordem, a gente consegue mais ou menos prever se existe ou não um número em um certo intervalo. A primeira solução, a gente vai percorrer todos os números e a gente vai tentar buscar um par para esse número que dê a soma com o nosso target. A gente vai ter o nosso elemento que a gente quer buscar, certo? A gente sabe que o número que a gente quer encontrar, ele tem que ser igual ao target menos o número atual, certo? Porque a gente tem a nossa manipulação algébrica que a gente falou no vídeo anterior, que é exatamente isso daqui. A gente tem o número atual e um número que a gente quer procurar, que tem que ser igual ao nosso target. Então, se a gente passa o número atual pro outro lado subtraindo, a gente sabe qual número a gente quer procurar. E agora, em vez da gente fazer número a número, ou então salvar numa tabela hash, que foi o que a gente fez anteriormente, a gente vai buscar se existe ou não esse elemento usando uma busca binária. Eu fiz aqui um slide pra gente tentar explicar melhor como funciona a busca binária, e aqui eu dei um exemplo com um vetor, e uma coisa que a gente tem que ressaltar é que para a busca binária funcionar, os nossos números eles têm que estar ordenados, que a busca binária ela vai servir pra gente eliminar o espaço de busca, então a gente vai acabar eliminando grande parte do nosso espaço de busca pra gente não precisar percorrer ele todo. Então aqui a gente tem um exemplo que a gente tem o número 30, por exemplo, e a gente quer procurar ele nesse vetor grandão. Quando a gente tem uma busca sequencial, a gente vai percorrer elemento por elemento e verificar se ele é igual ao número que a gente quer encontrar. Em vez de a gente fazer isso, a gente vai ter aqui o limite inferior e o limite superior, e a gente vai verificar o elemento do meio. Quando a gente faz isso, já que os nossos elementos eles estão ordenados, a gente sabe que como o 21 é menor do que o 30, todos os elementos que estão antes do 21, já que está ordenado, eles não são a nossa resposta. Aí a gente só vai olhar para os elementos da frente, e a gente vai fazer de novo a nossa busca binária. Então aqui o nosso intervalo válido agora deixa de ser o vetor todo e passa a ser ao elemento da frente, já que a gente sabe que o 21 também não é válido, e o nosso limite superior continua igual, que é o 15. E a gente vai olhar para o elemento do meio, então o 30 é igual a 30, então a gente retorna. Então aqui, no caso, já deu certo. Aí você deve se perguntar qual seria a complexidade desse algoritmo no pior caso, que é o que a gente tem que sempre pensar e o que a gente tem que falar na hora da entrevista. Qual é a complexidade no pior caso? Então aqui, se a gente fosse buscar pelo 4, por exemplo, a gente tem que verificar aqui que, de fato, se a gente fosse fazer uma busca linear, a gente ia encontrar o 4 em primeiro lugar. Mas no pior caso, a gente ia levar n passos, então ia ser um O de n. Na busca binária, vai ser O de log na base 2 de n, e eu vou tentar explicar por quê. Então aqui, se a gente está buscando pelo 4, a gente vai olhar pelo 21, e a gente vai ver que o 21 é maior do que o 4. Então a gente vai simplesmente ignorar tudo que está depois do 21, certo? Porque a gente sabe que se a gente quer buscar um número que é menor que 21, tudo que está depois não importa. Aí a gente vai olhar pro 9, que é o nosso novo meio, utilizando agora os nossos novos intervalos, e a gente vai ver que o 9 também é maior do que o 4. Então agora a gente pode diminuir o nosso limite superior, porque a gente sabe que o 9 não está dentro do intervalo. Aí a gente vai ter um novo meio, que é o 5, e a gente vai verificar de novo que tudo que está depois não é válido. E aí a gente vai encontrar o 4. Não sei se você percebeu, mas a gente sempre vai dividindo o nosso vetor todo pelas metades. Então a gente tem inicialmente um vetor de 16 posições, e a gente vai pegar ele na metade e verificar o número aqui. Depois a gente vai dividir de novo pela metade e verificar o número. E a gente vai fazer isso sucessivamente até encontrar o elemento. Então, no pior caso, a gente vai ter que dividir o número por 2 até sobrar um vetor de uma posição só. Se você pensar bem, isso é basicamente o oposto de ficar multiplicando o vetor por 2. Então a gente tem aqui que vai ser em log. Se você ver aqui, a gente tem a nossa base que é o 2, né? Então, quando a gente tem o 16, que é o tamanho do nosso vetor, 2 elevado a 4 vai ser 16. E se a gente divide isso
isso por 2 várias vezes, a gente sabe que a gente tem que dividir no máximo 4 vezes para a gente chegar no nosso resultado. Então vai ser log na base 2 do tamanho total do nosso vetor. Então aqui no máximo a gente vai demorar 4 passos para encontrar. Aqui uma coisa legal é a gente verificar esse gráfico que mostra a curva de quanto demora para cada solução. Então se a gente tem uma busca linear, a gente tem isso daqui, então quanto mais aumenta o nosso n, o nosso tempo de calcular vai ser assim. E para o log, a gente tem uma curva muito menor. Então fazer uma resposta que é log é muito mais eficiente do que uma resposta que é n. Então é muito interessante a gente utilizar a busca binária. Aqui tem um site que é muito legal, que ele dá o exemplo pra gente e a gente pode colocar o número que a gente quer procurar e verificar com uma busca linear. Então ele vai simplesmente olhar elemento por elemento e ficar comparando um por um por um. Ou então a gente pode fazer com a busca binária. Então a gente vai ver que ele vai pegar o elemento inferior e o superior e achar os elementos do meio. E assim a gente consegue verificar o quão mais eficiente é a busca binária. Então é muito legal. Então agora que a gente já sabe como que funciona isso, a gente pode abrir aqui o nosso programa e a gente sabe qual número a gente quer procurar. Então para cada elemento a gente vai fazer uma nova busca binária procurando se a gente tem o nosso número que a gente quer encontrar. Então a nossa complexidade vai ficar n vezes log n. Bom, então vamos codar aqui a nossa solução. Para a gente procurar, então como a gente falou, a gente tem que ter o nosso limite inferior, que pode ser i mais 1, porque a gente só quer procurar os números para frente do nosso i. Aí a gente vai ter nosso high, que vai ser o número maior que a gente pode encontrar, que vai ser numbers menos 1, que é o último elemento do nosso vetor. E agora a gente quer ir diminuindo esse intervalo até a gente encontrar o nosso resultado. Então para a gente fazer isso, a gente vai criar uma repetição, que enquanto o nosso limite inferior for menor ou igual que o nosso limite superior, então a gente vai ir diminuindo até a gente chegar em um elemento só, a gente vai fazer a nossa verificação. O nosso elemento do meio vai ser igual a gente somar o low mais o high dividido por 2. Desse jeito, não importa qual é o início e qual é o fim, a gente sempre vai encontrar o meio dos nossos intervalos. E aí a gente quer verificar se o numbers no meu mid for igual ao que a gente quer procurar, aí a gente sabe que a gente encontrou a nossa resposta. Então a gente pode retornar o i mais 1 e o mid mais 1. Se você lembra no problema anterior, a gente fazia em base 0. Então a gente retornava 0 se fosse 0 a resposta e 1 se fosse o índice 1. Nesse caso, ele quer em one based. Então se é o primeiro elemento, em vez de 0, a gente vai retornar 1. Então por isso que tem esses mais 1 aqui. Aí a gente vai ver, se o numbers de mid for maior do que a gente quer procurar, a gente pode excluir tudo que está na frente dele, porque todos os outros elementos também vão ser maior que ele. Então a gente vai ter que o nosso high vai ser igual mid menos 1, que a gente já pode eliminar todos os elementos. E é aqui o se não, que vai ser no caso de o number ser menor do que o procurar, aí a gente vai fazer que o nosso low vai ser igual mid mais 1. Dessa forma, a gente está sempre eliminando a metade do nosso espaço de busca. E dessa forma a gente tem a nossa complexidade log n. Então, depois dessa busca binária, como a gente sabe que a gente sempre vai ter uma resposta, a gente já tem certeza que depois de executar esse for e esse while todas as vezes, com certeza a gente vai ter chegado na resposta. Então essa daqui é só para o compilador não reclamar com a gente. Bom, então essa daqui é a nossa solução, isso daqui já deve funcionar. Vamos submeter e ver se a gente conseguiu fazer direitinho. Então aqui a gente teve um erro, porque aqui eu esqueci de colocar que era else if. Vamos submeter de novo. Por isso às vezes é bom dar run code em vez de submit, que aí você consegue testar com um caso de teste. Então aqui a gente tem a nossa solução e foi aprovada. Agora a gente vai olhar uma solução ainda mais eficiente. Por quê? Essa solução que a gente fez aqui, ela ficou em complexidade de tempo O de n log n. A próxima solução, que é utilizando two pointers ou 2 ponteiros, vai ser uma solução O de n. Aqui eu fiz uma outra apresentação utilizando two pointers e ele vai consistir em a gente ter 2 ponteiros, ou seja, a gente vai salvar 2 índices, um para o início e outro para o final, e a gente vai variar esses índices até a gente chegar na nossa resposta. E a chave aqui é o jeito que a gente vai variar esses índices para a gente diminuir o nosso espaço de busca. A ideia é basicamente que o nosso último elemento, ele vai ser o nosso maior número de todo o nosso vetor. Então, se a soma entre o menor número e o maior número está maior do que o número que a gente procura, a gente sabe que a gente pode diminuir esse maior número. Então aqui a gente tem a soma entre o primeiro e o último é igual a 14, e isso é maior do que a nossa busca, que é 12. Sabendo disso, a gente sabe que a gente pode diminuir o nosso R, que é o nosso maior número, porque com certeza isso vai fazer a gente decrementar a nossa soma. Então a gente vem com R para o elemento anterior, então a gente decrementa o R. Fazendo isso, a gente garante que a nossa soma que a gente tinha antes vai diminuir. E aí a gente verifica, 13 continua maior que 12, então a gente vai diminuir o R mais uma vez, e agora a gente vai ver que a nossa soma está menor do que 12. Agora a gente vai pegar o nosso L e aumentar ele, porque como ele é o menor número que a gente tem, se a gente aumenta ele, com certeza a gente vai ter uma soma maior ainda. Então aqui a gente pula L mais 1 e a gente finalmente encontrou a nossa resposta, então a gente pode retornar L mais R. Então dessa forma, a gente vai basicamente aumentando e diminuindo o L e o R com a intenção de aumentar ou diminuir a soma que a gente tem atualmente. E dessa forma, a gente garante que se existe uma resposta, a gente vai chegar nela. A complexidade disso vai ser O de n, porque em todo passo a gente vai estar sempre aumentando o L
L ou diminuir no R. E quando a gente faz isso, a gente vai no máximo verificar todos os elementos uma vez, porque a gente tem um vetor de tamanho N e toda vez a gente diminui uma posição até chegar em um elemento só. Então a nossa complexidade fica O de N. Então agora vamos tentar implementar isso. E aqui eu vou declarar o nosso L, que vai ser igual a 0, e o nosso R, que vai ser o maior índice possível. Então aqui numbers de size menos 1. E agora a gente vai aumentar e diminuir o nosso L e o R até a gente chegar na nossa resposta. Então a gente vai ter, enquanto o L for menor ou igual a R, a gente vai ter a soma dos elementos, que é igual a soma do número da esquerda mais o número da direita. E aí, que se a nossa soma for igual ao nosso target, a gente chegou na nossa resposta. Então a gente pode dar o return L mais 1 e R mais 1. E se não, se a nossa soma for maior do que o target, a gente vai diminuir o maior número, então R menos menos. Aqui falta o if de novo. E aqui a gente sabe que, caso contrário, a gente tem que aumentar o nosso L. Dessa forma, a gente vai diminuindo e aumentando até a gente achar a nossa resposta. Aqui eu vou dar o nosso return em vazio só para garantir um return, como sempre. E essa é a nossa solução. Então ela é super simples, só que ela tem que ter essa sacada que você aumentar e diminuir os nossos ponteiros do começo e do fim vai sempre causar o aumento ou a diminuição da nossa soma. Vamos enviar aqui de novo. Então, como a gente pode ver aqui, foi aceita. Então, para esse vídeo foi isso. E se você gostou dos vídeos dessa série, comenta aqui embaixo algum problema do LeetCode que você gostaria que eu resolvesse, ou até mesmo algum tipo de algoritmo ou estrutura de dados que você gostaria que eu explicasse mais aqui. Se você gostou e quer assistir mais vídeos como esse, já deixa o seu like, se inscreve no canal e muito obrigado e até a próxima.